Olá, meu querido. Olá, minha querida. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero te pedir uma coisa. Elimine as distrações e guarde o coração para ouvir uma força, a voz de Deus. Eu tenho certeza que quando acabar essa mensagem, você vai ter uma nova direção sobre a sua história, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 39. Assim diz a palavra de Deus, e ele ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a grama verde. Amém. Meu querido, minha querida, eu quero fazer uma jornada, uma caminhada com você de algo que eu ouço muito, que chega todos os dias, pedidos de oração, de aconselhamento de pessoas que dizem a mesma frase. Essa frase repete diariamente: acalma meu coração. Eu só quero te pedir, antes de começar, dá um like e curte o vídeo. Curte, porque quando você curtir, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Ele manda para mais pessoas, e o nosso objetivo é fazer com que a mensagem chegue mais longe possível. Então, curte o vídeo, comenta e compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ative o sininho das notificações. Todas as semanas tem uma mensagem para você. Aqui no canal, uma palavra de Deus para você. Pessoas com a sua vida, vivendo uma tempestade, vivendo um dia mau, dia difícil, e quando dobra o seu joelho, quando conversam com alguém, a palavra é a mesma. Eu preciso que Deus acalme o meu coração. Eu não sei se você consegue entender isso, mas tem vezes que a tempestade, ela não é externa. A tempestade é interna, é aqui dentro. A gente olha à nossa volta e a gente não consegue entender ou explicar o que está acontecendo dentro de nós. A gente não consegue encontrar uma resposta do porquê estamos sentindo o que estamos sentindo. Então, a gente pede socorro e diz: Senhor, acalma o meu coração, que eu preciso saber o que Deus faz. Eu preciso saber que milagre pode acontecer. E quando este dia chega, porque ele chega, a hora ou outra, eu preciso saber para onde correr, porque aqui também mora um problema. No dia da angústia, muitos de nós não sabemos o que fazer, como reagir, e as nossas ações determinam as colheitas. Bom, então os dias maus, nos dias de angústia, nos dias de nervosismo extremo, nos dias que a gente não sabe para onde correr, essa palavra acalma o meu coração. Às vezes, ela nem quer sair. Também, porque a gente não sabe o que está acontecendo. É como se tivesse um vazamento de água, aonde a gente não sabe aonde é o buraco pela qual a água está entrando. E eu digo para você, uma coisa eu entendo a cada dia, que Deus nos leva a pessoas específicas na hora certa, com uma resposta. E eu oro para que esta palavra seja uma resposta de Deus na vida de alguém que esteja passando por isso agora. Durante que o coração esteja vivendo uma tempestade, umas que hoje saia com o coração aliviado, respondido pelo Espírito Santo de Deus, e compreendendo a maneira, o modus operandi, a forma que Jesus faz. Porque quando a gente entende os processos de Jesus, por mais que ele é maravilhoso, extraordinário e não está limitado àquilo que a gente pensa sobre ele, ele está além da nossa capacidade. Mas existem coisas que Jesus faz e deixam sinais, termômetros que nos ensinam a maneira que ele acha. E eu quero começar dizendo para você o que acontece nesse texto, cujo qual eu digo que nós lemos agora, e parece que fica muito inconcluso. Olha, ele mandou todos sentarem sobre a grama verde e separou em grupos, fazendo assim: não entendi nada, mas tem que se preparar. Não só para entender, mas também para aplicar na sua casa, no seu coração, na sua vida. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus passou o dia inteiro ensinando as pessoas.
Estavam todas ouvindo Jesus, e Jesus maravilhoso, lindo, ensinando, e de repente na barriga, e começou a roncar, e estava todo mundo com fome. A Bíblia diz que Jesus já tinha dado o pão, só que o pão era sua palavra. Jesus tinha dado o alimento a tarde toda, só que era um alimento espiritual. Jesus, ele não se preocupa só com o nosso espiritual. Jesus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Jesus, ele é empático com aquilo que o ser humano vive, né? Tem gente que pensa que Jesus é alguém distante, que só vê a alma. No sítio, Jesus vê o seu corpo físico. Jesus vê as suas emoções. Jesus é o teu coração. Jesus, você por completo. Jesus me vê de maneira completa. Jesus sabe o seu nome. Então agora eu olho para Jesus. Jesus está assim olhando para o povo. Vocês estão com fome, e eu vou resolver isso para vocês. Então, um discípulo traz um menino com um cesto, e no cesto haviam 5 pães e 2 peixinhos. Então, André falou: para a gente assistir aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá para ninguém comer isso aqui. Era muita gente. Era muito mais de 5.000 homens. Jesus disse: pode ser pequeno para você, para Jesus nada é. E eu vou repetir para você. Pode ser pouco. Para Jesus é um milagre acontecendo. Sabe, para você, pode ser pequeno. Para Jesus é uma possibilidade de milagre. Jesus pegou o pãozinho, os peixinhos e abençoou. Jesus colocou a casa em ordem. É isso aqui, é maravilhoso. Jesus chamou os discípulos. Antes de eu multiplicar, antes de eu fazer um milagre, eu quero que vocês se organizem. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Antes de eu fazer um milagre, vocês vão ter que colocar a casa em ordem. Se organizem. Jesus nunca vai multiplicar o pão. Se a sua vida está um caos, arrume a casa antes de pedir para ele entrar. Porque se ele multiplicar agora, o caos aumenta. Mas se você colocar a casa em ordem, o milagre chega. Jesus nunca irá multiplicar no caos. Tem gente que vive uma vida inteira totalmente errada, fazendo tudo de errado, mas quando o calo aperta, pede socorro a Jesus, arruma a casa primeiro, prepara para o milagre chegar, porque senão não vai dar certo. Jesus está com 5 pães e 2 peixinhos nas mãos. Tem uma multidão de gente com muita fome. Se Jesus multiplica os alimentos no meio da multidão desorganizada, tudo se tornaria uma grande confusão, pois a fome faria com que a multidão tornasse tudo uma grande desordem. Para vivermos aquilo que o Senhor quer, para colhermos dos milagres que só Ele pode fazer, haverá coisas que nós também teremos que fazer, decisões que nós também teremos que tomar. Porque se o milagre chega sem que o caso esteja resolvido, o caos vai aumentar, minha querida. Tem gente que deseja muita coisa, que pede para Deus muita coisa, mas se Deus der tudo o que você pedisse, meu querido, a tua vida estaria pior do que está. Você não pode receber aquilo que você não está preparado. Você não pode viver aquilo que você não está preparado. Aquilo que é bênção pode se tornar uma maldição se chegar na hora errada. E eu posso te dar um conselho. Bem simples, coloque a casa em ordem, conserte o coração, arrume a sua volta, organize. Eu acho lindo porque o cenário é simples. Jesus diz: vão para a grama, ascendem na grama verde. Porque daí o detalhe da grama verde, porque não fala só a grama. Jesus está dizendo: vão para um lugar limpo, e vão para o lugar e sai do meio da sujeira. Se você quer viver um milagre, sai do meio da sujeira. Eu vou repetir: quer viver um milagre e sai do meio da sujeira. Na sujeira, um milagre não vai acontecer. Na sujeira, o milagre não vai chegar. Na sujeira, o alimento não será multiplicado.
Na sujeira você não vai ver um sobrenatural. Agora, experimente sair do ambiente da sujeira para o ambiente a qual Jesus está mandando. No texto, Jesus diz: vão para as gramas verdes. Jesus está dizendo: vocês vão mexer com o milagre que eu irei fazer. Então limpem-se, vão para um lugar limpo. Agora tem outro detalhe. Jesus diz: sentem ali a palavra sentar para quem é hiperativo é algo quase impossível. Não conseguimos ficar parado. Dá uma inquietação nas pernas, nas mãos. Queremos levantar. Estamos muito ansiosos, andando de um lado para o outro, sempre querendo lhe fazer algo. E Jesus fala: senta, e nós queremos ficar de pé. Coloca o coração no lugar, senta, limpa sua mente, se organiza, esteja com o coração e a mente limpa, acalma o teu coração, tira a ansiedade, que quando tudo estiver no seu devido lugar, Jesus entrará com a parte dele e o milagre vai acontecer. Jesus, ele é muito inteligente. Obviamente é a plenitude da sabedoria. Jesus sabe como fazer. Eu digo para você, se o que eu vivo hoje, eu vivesse isso há 5 anos atrás, eu já teria me autodestruído. É porque o tempo e as estações foram feitas para ser respeitadas. A flor não foi feita para nascer no inverno. Se a flor nasce no inverno, ela vai queimar. A flor foi feita para a primavera. As folhas foram feitas para cair no outono. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua estação. E os tempos e as estações se respeitam. A flor vem na hora certa. As folhas caem na hora certa. O frio só chega na hora certa. Deus respeita tempo e as estações. E nós também temos que aprender a respeitar os tempos e as estações de Deus. A flor vai chegar na hora certa. As folhas vão cair no momento certo. O verão vai chegar na hora certa. Porque tudo que é feito fora de ordem dá problema. Se a flor experimentar nascer no inverno, é bonita, mas em poucos dias ela murcha. Mas se a flor nascer na primavera, e ela vai durar durante o tempo que a primavera determinou. Eu acho lindo, porque Jesus, ele é incrível. Jesus disse para o Pedro: calma, Pedro. Jesus nunca acalmou a tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Eu vou repetir para que você entenda. Jesus nunca acalmou uma tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Não se preocupa com o que acontece à sua volta, mas muito mais Deus se preocupa com o que acontece dentro do teu coração. Até porque a palavra diz: do coração do homem procedem as saídas da vida. Se o teu coração estiver com problema, tudo à sua volta vai dar problema. Então, antes de tentar consertar o entorno, se preocupe em consertar o interno. Se preocupe com o teu coração. Jesus, acalma meu coração antes do pão ser multiplicado, antes do alimento, do milagre da provisão chegar. Acalma o meu coração. Eu vou te falar uma coisa, eu gosto de ser temporal. E sabe um exemplo prático para a gente entender? Você já comeu com pressa? Alguém já comeu com pressa? O que acontece se você comer com pressa? A comida pode ser maravilhosa, mas se você comer da forma errada, ela não vai te fazer bem. Deus está dizendo que Ele acalma e a gente tem que começar a olhar para as nossas expectativas de milagres, como nós estamos esperando aquilo que nós queremos, de que maneira nós temos que agir, mas não desesperar. Nós temos que agir, mas não tentar passar na frente de Deus. Imagina que num cenário de fome, todo mundo está com fome, mas entenda que o que Jesus está fazendo é: eu vou alimentar todo mundo. Vocês confiam em mim. E quando é Deus que faz, ninguém toma à frente de ninguém. E eu quero que você compreenda: não existe assento VIP quando se trata de Jesus. Não existe prioritários como se trata de Jesus. É para todos, é um para o povo. Eu quero que você grave: Jesus nunca faz nada por alguém.
Jesus sempre faz pelo seu povo. Tudo que Jesus faz por mim, Jesus faz por você também. Tudo que Jesus faz por você reverberam em mim. Também somos um corpo. Só então, às vezes, a gente não quer sentar porque a gente tem medo de que alguém é observantes. E nós, irmão, você já viu saída de avião? Que agonia que dá. A gente que está lá na última poltrona levanta para sair primeiro do que quem chegou primeiro. Todo mundo sair do avião igual, mas parece que dá um desespero. Deixa eu te falar, todos têm o seu lugar. Ninguém vai tomar o teu lugar. Você não precisa ter o desespero. Que você não precisa tentar fazer rápido. Na vida é tudo igual, minha querida. Observa se você tem um problema. Não dá para ter um outro problema maior. Você tem que resolver o primeiro problema. Você não sabe administrar recursos. E você já falei uma vez antes de ter recurso de novo. Você tem que aprender a administrar. Senão será pior do que da primeira vez. Tem coisa que a gente tem que consertar primeiro para depois resolver. Quero um exemplo. Você foi um péssimo namorado. Você tem que aprender a tratar uma mulher antes de namorar de novo. Senão, você vai perder tudo. Se você é um maximizador de caos, Jesus nunca faz nada no meio do caos. E pronto, eu acho lindo porque todos sentaram. Esse é o segredo. Se é o que você precisa, eu sei o que eu preciso. Eu sei que milagre que eu preciso. Eu sei que o milagre não é meu. O sentido de que eu possa fazer alguma coisa, e eu só tenho que fazer 2 trabalhos, na verdade. Eu tenho que limpar-me. E quando eu digo limpar-me, é sair do lugar, às vezes, da sujeira, que impede do milagre chegar. E as nossas atitudes, muitas das vezes, são os maiores impeditivos de os milagres de Deus chegar na nossa casa. As nossas condutas são impeditivos de um milagre chegar na nossa casa. É difícil admitir, mas muitas das vezes o milagre está à porta. Ele só não chega porque a gente não muda. A gente não aceita ser moldado e transformado por Deus. Eu sei que Deus faz, meu querido, mas a gente tem que aprender a começar a consertar os nossos problemas. Porque sabe de uma coisa? Nós vivemos culpando Jesus, o resultado das nossas péssimas escolhas. E aí, quando tudo dá errado, a gente diz: Jesus, se o Senhor não vier, eu estou mal, mas foi você que fez tudo. Então sai desse lugar, vai para a grama verde, senta, e o que acontece depois? Bom, o que acontece é isso aqui. Jesus pega o pão, pega o peixe, dividido em 12 cestos, e a conta já não fecha aqui, porque você tem 5 pão, como você dividir em 12 cestos. A conta não fecha. Por quê? Se você tem 2 peixes, como que você divide em 12 cestos? Essa é a graça do milagre. Milagre não dá para fechar na calculadora. O milagre não dá para colocar na ponta do lápis. Você nunca vai conseguir explicar aquilo que você chama de milagre. Porque o do significado do milagre é não saber explicar. Milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre não se justifica. Milagre aproveita, não tenta fazer a conta. Conta nunca vai fechar. Porque a graça, Jesus dividiu 12 cestos. A multidão se assentou em grupos e os discípulos começaram a passar. E eu fico pensando, o pensamento de quem viu, da multidão que viu, tinha 5 pães e 2 peixes, mas ainda só tem 12 cestos. E nós somos uma multidão, só que entenda, o milagre aconteceu. Uma vez, você acha que milagre vai parar de acontecer e já está dividido em 12 cestos. Um milagre já começou. Então, não levanta para ver dentro do cesto. Apenas estende a mão para receber o que vai vir de dentro. Não tenta ver a conta, não tentar explicar. Sabe, tem gente que fica preocupado. Meu Deus, o Senhor ajudou hoje. Será que vai ajudar amanhã? Fez um milagre hoje. Será que vai ter milagre amanhã? Esse é o Deus da provisão e do cuidado. O maná. Era exatamente assim.
O maná cai todos os dias no arraial, e você não podia guardar o maná para outro dia, porque senão ele iria apodrecer. O que Deus está falando é: eu cuido de você. Hoje eu cuido de você amanhã. Eu cuido você depois de amanhã. Eu cuido de você para sempre. Eu cuidei ontem, eu vou cuidar hoje, eu vou cuidar amanhã. Eu sou, Deus, estou dizendo, eu sou o Deus que cuida, o Deus que vela. Não tente olhar dentro do cesto. Eu só estou traduzindo em palavras aquilo que a gente faz com atitudes. E a gente recebe um milagre hoje. E amanhã a gente já está dizendo mexendo. Será que vai fazer amanhã, indo ver se ele fez hoje? O que impede ele de fazer amanhã, a não ser que você sair da grama verde, levantar desse lugar aonde você estava, só fica no mesmo lugar. A Bíblia termina a história, e com todos comendo e sobrando cestos. O milagre não vai acabar, vai sobrar. O milagre vai sobrar, é o milagre hoje, vai ser repetido em nome de Jesus. A Bíblia diz que todos se saciaram, ninguém ficou com fome, só que acontece um fenômeno aqui. O fenômeno é a cara dos discípulos, olhando um para o outro dizendo assim: eu não estou entendendo nada, o cesto cheio de pão, ele está cheio de peixe, eu passei dando para todo mundo. Eu até tentei esconder um bocadinho, mas tem mais do que eu podia imaginar. Existe um segredo aqui, é muito simples. Tem gente que é responsável para o milagre chegar na vida dos outros. E tem gente que Deus usa para milagre chegar na vida dos outros. Os cestos serão cheios e ficarão fartos em nome de Jesus. Se Deus te deu uma oportunidade de segurar o cesto, ao invés de estar assentado ao chão, não esconda o que está no cesto. Jesus nunca deixa algo inacabado. Ele começa, ele termina em... E quando Jesus lavou os pés dos discípulos, a toalha estava nos ombros. Quando ele terminou de lavar os pés deles, secou. Jesus nunca deixa nada inacabado, portanto acalma o coração. Meu querido, aquieta-te, elimina o caos. E pode ter certeza que, quando o caos for reduzido, o seu lugar for o adequado e o teu coração estiver em paz, os cestos serão cheios de pães e de peixes e o milagre chegará a você. Aleluia! Em nome de Jesus, o milagre vai chegar para nós. Receba esta palavra poderosa neste dia. Creia que seu milagre chega hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se foi abençoado por esta mensagem, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que puder. Assim, a mensagem de Cristo chegará mais longe. Fiquem todos na paz de Cristo. Até o próximo vídeo. Amém.